Olha, a história de Israel é, sem dúvida, uma das mais longas e turbulentas que a gente conhece. A narrativa que a gente vai explorar aqui enxerga tudo isso não só como uma saga de conflitos, mas como uma história sobre propósito divino, sobre salvação. Parece complicado, né? Então, bora mergulhar nessa história para a gente entender como tudo se conecta. E essa é a grande questão que guia tudo, né? Como é que pode uma promessa, feita lá atrás, há 4.000 anos, ter dado origem a uma história tão intensa, com ecos que a gente sente até hoje? E a resposta, acredite, começa aqui, com essa promessa que, segundo a narrativa, foi feita por Deus a um homem chamado Abraão. É daqui que tudo parte, sabe? É um pacto mesmo, que define uma terra e um destino para toda uma descendência. Então, nessa primeira parte da nossa jornada, a gente vai ver justamente isso. Como essa promessa começou a tomar forma, a gente vai conhecer as figuras centrais que deram o pontapé inicial nessa história toda. Olha só, essa linha do tempo ajuda a gente a entender como essa nação foi se formando. Tudo começa com Abraão, claro. Depois vem o neto dele, Jacó, que aliás tem o nome mudado para Israel. E é daí que vem o nome, né? Os 12 filhos dele dão origem às famosas 12 tribos. Aí a gente dá um salto no tempo e aparecem duas figuras gigantes. Moisés, que lidera a saída do Egito, e Josué, que finalmente comanda a conquista da Terra Prometida, Canaã. Cada um desses passos foi fundamental para construir a identidade desse povo. E esse número, 400, o que será que ele significa? Pois é, foram 400 anos que os israelitas passaram no Egito. E olha que interessante, mesmo vivendo como escravos, foi lá que eles se multiplicaram, viraram uma nação gigante, sabe? Isso meio que preparou o terreno para tudo o que viria depois com o Êxodo. Mas quem pensa que chegar na Terra Prometida foi um felizes para sempre se engana, viu? Na verdade, o que veio depois foi uma baita confusão, um período super caótico. As tribos não se uniam, cada uma agia por conta própria, não tinha uma liderança central, forte. O resultado? Conflito atrás de conflito, tudo dentro de casa. E essa bagunça toda acabou gerando um clamor por uma mudança bem drástica. E que mudança foi essa? A monarquia. A gente entra agora na segunda parte: reis, reinos e divisão. É aqui que a gente vai ver aquele momento decisivo em que o povo, já de saco cheio daquela desordem toda, pede um rei, alguém para unir todo mundo. Então, o primeiro rei escolhido é Saul. Mas não dá muito certo, ele falha. Aí entra em cena Davi, que se torna o grande rei, e para ele é feita uma promessa de uma dinastia que duraria para sempre. E o filho dele, o famoso e sábio rei Salomão, é quem de fato consolida o reino. É ele que constrói o primeiro templo lá em Jerusalém, que vira o coração, o centro de tudo, tanto da religião quanto da nação. Só que essa era de ouro do Reino Unido não durou muito. Logo depois que Salomão morre, o reino se parte no meio, racha em dois. E, segundo a perspectiva que a gente está seguindo aqui, essa fratura foi uma consequência direta do fato de Salomão ter se afastado da sua fé já no fim da vida. E essa divisão fica bem clara aqui. A gente tem dois reinos. Ao norte ficou o reino de Israel. A história conta que os reis de lá foram todos instáveis, se afastaram da fé, e por isso o reino não durou muito, foi conquistado logo. Já ao sul ficou o reino de Judá. Esse foi governado pelos descendentes de Davi e, por ter tido alguns reis considerados bons, mais fiéis, acabou durando bem mais tempo. Claro que essa divisão do reino ia trazer consequências, e foram devastadoras. A gente entra agora numa fase bem mais sombria da história: o exílio, o retorno e a opressão. É um período marcado pela perda da terra, por domínio estrangeiro, uma perda de soberania que vai durar séculos. Lembra que o reino de Judá durou mais? Pois é, mas mais não significa para sempre. No fim ele também caiu. O poderoso Império Babilônico chegou, conquistou tudo, destruiu Jerusalém e, o mais chocante, botou abaixo o templo de Salomão. E, de novo, dentro da lógica dessa história, essa tragédia toda é vista como resultado da desobediência do povo. 70 anos. Foi esse o tempo que o povo de Judá ficou exilado lá na Babilônia. Imagina só, é uma geração inteira vivendo longe de casa. Foi um período de muito luto, de muita reflexão, que acabou mudando de uma forma muito profunda a identidade judaica dali para frente. Depois desses 70 anos, o exílio acaba e uma parte do povo consegue voltar. Eles até reconstroem o templo em Jerusalém. Mas, e esse é um grande mas, nem todo mundo voltou. Muitos ficaram espalhados por aí, e é aí que começa pra valer o que a gente chama de diáspora judaica. E para os que voltaram, a vida não foi fácil.
A independência não veio junto. A terra deles continuou sendo dominada por um império atrás do outro. Primeiro os persas, depois os gregos e, por fim, os romanos. E esse domínio romano nos joga direto na era do Novo Testamento. Entramos na quarta parte, destruição e a diáspora. É um período de muita expectativa, mas também de uma opressão muito forte do Império Romano. E essa tensão toda vai explodir em mais uma catástrofe. É exatamente nesse cenário de tensão, de domínio romano, que surge a figura de Jesus. Ele é apresentado como um descendente direto da linhagem do rei Davi. Lembra daquela promessa? Só que a missão dele, segundo a narrativa cristã, era fundar um reino totalmente diferente. Não um reino aqui na terra, de poder e exército, mas sim um reino espiritual, o reino de Deus. E chegamos a um ano que é um marco trágico. 70 depois de Cristo. Acontece uma grande revolta judaica contra Roma. A resposta romana é brutal. Eles não só esmagam a rebelião, como destroem Jerusalém e o segundo templo, aquele que tinha sido reconstruído. É um golpe devastador, um ponto de virada terrível na história do povo judeu. E a consequência direta dessa destruição foi a consolidação da diáspora. Os judeus foram expulsos de vez da sua terra. E isso dá início a um período gigantesco de quase 2000 anos em que eles viveram espalhados pelo mundo, sem ter uma pátria, um país para chamar de seu. Agora a gente vai dar um salto enorme no tempo, quase 2000 anos para frente, direto para a Era Moderna. Nossa última parte, o retorno à terra natal. Aqui a gente vai entender como, depois de tanto tempo, a ideia de recriar um Estado judeu na sua terra ancestral começou a ganhar uma força gigantesca. Pensa bem, durante séculos, vivendo como minorias em tudo quanto é canto do mundo, o povo judeu sofreu com muita desconfiança e perseguições terríveis. Essa situação de estar sempre vulnerável, sem ter um lar, um porto seguro, foi o que acendeu a chama, o combustível, para um desejo cada vez mais forte de voltar para casa, para a terra dos ancestrais. E esse desejo todo acabou ganhando um nome e uma forma política: o sionismo. Foi um movimento que pegou muita força lá no século XIX e tinha um objetivo muito claro: formar um novo país, um Estado-nação para o povo judeu, justamente naquela terra ancestral, a região que na época era chamada de Palestina. E aí, chegamos em 1948, um ano que mudou o mapa do mundo. Logo depois da Segunda Guerra Mundial e do horror absoluto do Holocausto, a ideia de que o povo judeu precisava de um lar seguro ganhou um apoio internacional imenso, e tudo isso culminou numa resolução da ONU que criou oficialmente o moderno Estado de Israel. Mas a fundação de Israel, infelizmente, não foi sinônimo de paz. Na hora, assim que o Estado foi criado, estourou um conflito com os países árabes vizinhos e também com a população palestina que já vivia ali. E esse foi só o começo de uma disputa por terra, por identidade, que é extremamente complexa, dolorosa e que, como a gente sabe, continua até hoje. Ufa! E assim, a gente percorreu milênios de história, né? Uma jornada de fé, de exílio, de perseguição e, finalmente, de retorno. É uma narrativa que, dependendo do ponto de vista, pode ser vista como uma história de milagres e promessas cumpridas ou como uma de conflito e muita perda. O que é inegável é que as raízes dessa história são tão profundas que continuam a definir o nosso presente. Então, a pergunta que fica no ar não é só o que vem agora, mas talvez uma ainda mais importante: como é que as lições de um passado tão denso podem, quem sabe um dia, nos guiar para a paz?